Templo do Rio. Helder Soares, apóstolo, é entrevistado pelo jornal Placas de Ouro e fala da importância do templo para a população do Rio. Comunidade do Jardim Jaqueline, São Paulo, é atendida pelo mês de serviços da J. Ruben Clark. Coro do Tabernáculo fará espetáculo online de Páscoa. Templo do Rio. Entrevista com o presidente da Área Brasil, presidente Varela, fala sobre a visitação de grupo interreligioso ao templo. Templo do Rio. Sessões especiais de visitação ao Templo do Rio reúne personalidades. Renato Aragão, Nosso Eterno Didi, Zico e Júnior, ex-jogadores do Flamengo, estão entre os destaques. Estas e outras notícias você confere agora no jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 74 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação em 3 horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Cibele Kicheski, a apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushka. No Momento Esportivo com Daniel Tomé. Gurias Coloradas em boa fase e Gui Deodato cestinha da partida. Liberdade religiosa. Helder Soares enfatiza a liberdade religiosa como fundamento para uma sociedade saudável. Com o título Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa, Fundamento para a Convivência, Justiça e Paz, o evento, que ocorre no Rio de Janeiro de 23 a 25 de março, foi organizado pelo Centro Internacional de Estudos em Direito e Religião da Faculdade de Direito J. Ruben Clark, da Universidade Brigham Young, em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Falando em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Helder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, enfatizou a liberdade religiosa como sendo a chave para a coexistência do pluralismo brasileiro. Ele disse: "Nossas diferenças não precisam ser vistas como ameaças, mas sim como contribuições singulares para nosso bairro, local de trabalho e escola. Diversidade integrada, não ideologia armada, é o caminho a seguir. O ato de construir é o ato de pertencer." O apóstolo também disse que a estrutura da liberdade religiosa repousa no alicerce duplo da lei e da cultura, acrescentando que um sistema jurídico justo e uma cultura de respeito devem trabalhar juntos para protegerem seus cidadãos contra as tempestades da ignorância e a intolerância. Governos e tribunais não podem garantir algo que as pessoas não acreditam, assim como a consequência dos cidadãos não podem ser protegida sem os direitos consagrados na lei. Tais relacionamentos de reforço mútuo exigem cuidados constantes, com uma sociedade estável, mantendo o equilíbrio entre ideologias, crenças e práticas, ao mesmo tempo que encoraja o respeito e assegura que todos cumpram a lei, disse ele. Mas à frente em seu discurso, citando Mateus 7,12, quando o Salvador disse: "Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles." Helder Soares disse que a regra de ouro tem o ressoar da verdade e se aplica tanto à vida pessoal como à cívica. Ele então concluiu: "O lar que buscamos requer uma atitude de vulnerabilidade. A transparência pode fazer maravilhas para aproximar as pessoas. Ter a fé que permite que as diferenças dialoguem pode mudar o mundo. Que edifiquemos um lar para que todas as pessoas de boa vontade se tornem irmãos e irmãs." Na manhã da quarta-feira, dia 23 de março, Helder Soares pessoalmente conduziu a visita de VIPs pelo Novo Templo no Rio de Janeiro, Brasil, formando um grupo dos principais palestrantes e participantes do simpósio, incluindo um grupo liderado pelo cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Templo do Rio.
Sessões especiais de visitação ao Templo do Rio reúne personalidades. Renato Aragão, nosso eterno Didi, Zico e Júnior, ex-jogadores do Flamengo, estão entre os destaques. Sob a direção do Departamento de Assuntos Públicos, o Comitê de Visitação e Dedicação do Templo do Rio de Janeiro preparou uma semana especial de visitação ao templo. Nessa semana, líderes religiosos, autoridades civis, influenciadores e artistas puderam ser acompanhados pelo apóstolo Ulisses Soares e pelos presidentes Parrella, Koch e Uceda, todos acompanhados por suas esposas. Também estavam presentes para acompanhar no tour ao templo diversos 70 autoridades de área. A segunda-feira, dia 21 de março, marcou a abertura oficial e muito esperada do Templo do Rio de Janeiro, com o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, presidindo as sessões de visitação da imprensa do dia e as subsequentes sessões especiais dos próximos dias. Essa semana especial de visitação permite que artistas e influenciadores não causem alvoroço e tumultos ao participar da visitação, ajudando a manter o bom espírito a todos os presentes. Além disso, permite aos repórteres mais tempo para entender sobre o templo e a igreja, possibilitando destaques positivos na mídia. Renato Aragão e sua esposa Lilian e sua filha, a atriz Livian Aragão, estiveram no dia 24 de março, quarta-feira, visitando o novo templo do Rio de Janeiro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse foi o primeiro evento social que o ator e comediante compareceu desde o início da pandemia. Renato fez a tour acompanhado por lideranças da igreja e almoçou com o elder Ulisses Soares. Ao chegar no local, Renato Aragão causou comoção, com fãs de todas as idades emocionados ao verem o eterno Didi, personagem imortalizado pelo ator no grupo Os Trapalhões. Simpático, Renato tentou atender a todos os pedidos dos fãs para fazer fotos com ele. Como já relatamos na edição da semana passada, a edição 73 do Jornal Placas de Ouro, Tita, ex-jogador do Flamengo e da seleção, convidou seus amigos de clube para a visitação. O Maestro Júnior prestigiou o evento. Teve a oportunidade de conhecer o Templo do Rio de Janeiro e em entrevista para o Lucas do Mais Fé, ele disse que a primeira coisa que veio foi um sentimento de paz e que, conforme ia passando nas outras salas, foi um momento de muita reflexão sobre o passado, presente e futuro. Já Zico, em entrevista após a visitação, ressaltou que ao jogar com Tita, já conhecia um pouco da história da igreja e sobre a importância da família. Disse que a visita reforçou a mensagem de Deus e o trouxe muita tranquilidade. Também enfatizou que a visita o ajudou a entender melhor o significado da nossa passagem aqui na Terra. Em defesa da liberdade religiosa, diversos líderes religiosos de outras denominações foram recebidos no templo. Entre eles destacamos, no dia 23, a visita do cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, e na mesma noite, o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, e o elder Adilson de Paula Parrella, da Presidência da Área Brasil, receberam o pastor Stanley Arco, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América Latina, e a deputada estadual por São Paulo, Damares Moura, para um tour especial no recém-construído Templo do Rio de Janeiro. Comunidade do Jardim Jaqueline, São Paulo, é atendida pelo mês de serviços da J. Rubem Clark. O capítulo de São Paulo da J. Rubem Clark Law Society, Associação de Advogados e Estudantes de Direito, realizou no dia 26 de março, na comunidade Vila Jaqueline, uma ação social pro bono, com atendimentos gratuitos de orientação jurídicas. Diversas pessoas foram atendidas e orientadas em suas dificuldades. Informações importantes foram repassadas à comunidade para que possam alcançar seus direitos de forma mais eficaz. Essa ação faz parte do projeto internacional realizado pela Associação J. Rubem Clark, na qual profissionais e estudantes de direito de vários países estão servindo às suas comunidades através do serviço público. Para servir ao próximo, não é necessário fazer algo grandioso. Pequenas e simples ações podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Coro do Tabernáculo fará espetáculo online de Páscoa.
Neste domingo de Ramos, dia 10 de abril de 2022, o Coro do Tabernáculo e suas organizações associadas vão apresentar um concerto de Páscoa online intitulado Ele Ressuscitou. A Orquestra da Praça do Templo, os Sinos da Praça do Templo e Gabriel Trumpet Ensemble apresentarão um concerto global online intitulado Ele Ressuscitou, uma celebração especial da Páscoa. O programa se concentrará na alegria, esperança e promessa que a ressurreição do Salvador Jesus Cristo traz aos filhos de Deus em todo o mundo. No canal do Coro no YouTube, clique no ícone Legendas para selecionar o idioma apropriado. O programa também estará disponível em 34 diferentes páginas internacionais do Facebook e 24 canais internacionais do YouTube a partir de domingo, 10 de abril. Como será a Conferência Geral de abril deste ano? Acompanhe também em conferenciageral.com.br. A 192ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias incluirá uma sessão das mulheres, anunciou a primeira presidência em uma carta enviada a líderes locais na sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Um número limitado de ingressos também será distribuído para a conferência, a qual incluirá discursos da primeira presidência, membros do Quórum dos 12 Apóstolos, autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. As sessões da conferência transmitidas a partir do Centro de Conferência em Salt Lake City, nos dias 2 e 3 de abril, incluirão 4 sessões gerais, além da sessão das mulheres no sábado à noite. A participação presencial nas sessões da conferência será limitada devido à extensa construção que está ocorrendo na Praça do Templo e redondezas. Entretanto, um número limitado de ingressos será distribuído para estacas e distritos nos Estados Unidos e Canadá. As decisões sobre as reuniões para se assistir à Conferência Geral nas capelas ficarão a critério dos líderes locais. Após polêmicas, Carlos Wieser quer ser mentor de empresários. Conhecido como empreendedor serial, como são chamadas as pessoas que sempre estão pensando em novos negócios, e conhecido pela escola de idiomas que levava o nome que acabou adotando para si, hoje parte do grupo britânico Pearson, ele se envolveu em polêmicas nos últimos tempos ao assumir o papel de apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Agora ele diz ao Estadão querer se afastar da política, promete neutralidade nas eleições presidenciais e afirma estar focado nos negócios, com a abertura de uma nova franquia voltada à mentoria de empresários. A decisão vem depois de 2021, em que ele ficou nos holofotes por defender que empresas comprassem vacinas e imunizassem seus funcionários, furando a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde, o SUS. O empresário foi parar na CPI da Covid, onde ficou em silêncio. A movimentação de Wieser, no entanto, levou a Pearson a afirmar que a escola não tinha mais relação com seu fundador. Prevendo uma virada na economia brasileira, o empresário está lançando a Mentor Sforza, rede voltada a mentorias para empreendedores e executivos. Trata-se de um negócio que vem se juntar a outras 22 companhias da holding, que inclui o Mundo Verde, produtos saudáveis e as redes de fast food KFC e Pizza Hut. Há 30 anos, quando dei início ao Wieser, desenvolvi uma sequência lógica, material didático e uma metodologia. Agora desenvolvi uma metodologia para os profissionais, com a abordagem do emocional ao profissional e até uma inteligência espiritual, comenta. A mentoria da Sforza será dedicada a todo o mercado, mas com um foco em médias empresas. Já comercializando franquias, a meta é chegar a 200 unidades até o fim deste ano. Não será necessário o investimento do ponto físico, já que podemos ter unidades com aulas apenas online. A digitalização foi uma das heranças da pandemia, afirma. Segundo o Wieser, as mentorias tiveram início ainda informalmente em 2021 e dezenas de empresários já receberam seus conselhos. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, com conteúdos extraídos da revista Isto É. Momento Esportivo. Olá pessoal, sou Daniel Tomé e trago as novidades do esporte para a edição Jornal Placas de Ouro. Vamos falar das gurias coloradas que vivem um ótimo momento no Brasileirão Feminino. A zagueira Bruna Benítez avaliou o desempenho do Internacional e afirmou que a campanha é uma sequência de projeto a longo prazo. E Bruna comentou:
A gente vem praticamente juntas com esse trabalho há 3 anos. Então, o trabalho vem sendo feito. Óbvio que no futebol não tem muita paciência e queremos que as coisas se resolvam para ontem. Mas é uma prova de que o trabalho a longo prazo funciona, disse a capitã do time do Internacional. 123 Minas perde para Unifacisa por 70-59 pela 20ª rodada do segundo turno da NBB. Já o 123 Minas não vence, mas Gui Deodato é o cestinha da partida. E dos 59 pontos do Minas, o Gui anotou 18 pontos, sendo o maior pontuador da partida. Gui anotou ainda 3 rebotes e 2 assistências. E essas foram as notícias do esporte da semana. Um grande abraço a todos e agora é com vocês aí do estúdio. Valeu! Templo do Rio. Conheça as 4 linhas de ônibus gratuitas que levarão os visitantes para o Templo do Rio. O Comitê de Visitação providenciou 4 linhas de ônibus que levarão os visitantes para o templo. Os ônibus terão saída de hora em hora, começando às 9 horas e indo até às 18. Os ônibus retornarão também de hora em hora. Linha 1, Shopping Rio Sul Botafogo. Linha 2, Shopping Nova América, Del Castillo. Linha 3, Bangu Shopping. Linha 4, Candelária Centro. Para conhecer o itinerário completo, acesse o site da Rádio Exaltação em www.exaltação.com.br. Templo do Rio. Igreja melhora tratamento com mídia voltada para membros e possibilita ampla cobertura da visitação. Assim como nos adaptamos diariamente com as novas tecnologias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vem aprimorando seu trabalho e tratamento e o acesso das mídias voltadas para membros. Em um trabalho de longos anos que começou em 2015 no evento Celebração da Liberdade Religiosa, Brasil, uma voz para o mundo, realizada da Mesquita Brasil em São Paulo, e que contou com a presença do elder Todd Christofferson, membro do Quórum dos 12, e também a doutora Damares de Moura, atual deputada estadual em São Paulo, do então deputado federal Moroni Torgan, do empresário Carlos Wieser Martins e o sheik Dr. Abdelhamid Metwali, anfitrião e principal líder religioso da mesquita mais antiga da América Latina. O evento de 2015 contou com a transmissão ao vivo por mais de 4 horas pela Rádio Exaltação, a antiga Rádio Sud. Desde então, por algumas vezes os convites se estenderam, como por exemplo em 2018, em que o elder David Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acompanhado de elder Juan Uceda, da presidência dos 70, estiveram no Brasil para um encontro jantar de liberdade religiosa e em que, na ocasião, tanto nós da Rádio Exaltação e a equipe do Mais Fé, ainda na época mormonsud.net, fomos convidados e tivemos acesso aos líderes e convidados para formular perguntas. A visitação do Templo do Rio marca até então o ápice deste relacionamento, o que permitiu que os membros fiquem sabendo quase instantaneamente os acontecimentos do evento, com um belo trabalho feito pela equipe do Mais Fé e também que a rádio e a rede Exaltação pudesse produzir um especial sobre o evento no Jornal Placas de Ouro dessa semana. E também a produção de uma revista especial que será publicada na semana seguinte da dedicação do templo. Gostaríamos de deixar aqui nossos agradecimentos ao Departamento de Assuntos Públicos da Área Brasil, nas pessoas dos seus diretores, Ney Garcia e Tiago Quirino, por esse aprimoramento em nossas relações e pela confiança depositada em nossos trabalhos. Olá, sou Jaqueline Rodrigues e no quadro Família em Foco deste mês falarei sobre ser mãe e ser pai. Não é fácil ser mãe e ser pai. Não é fácil ter que de uma hora para outra se tornar o mentor da vida de alguém pelo qual você daria a sua própria vida. Não é fácil ser exemplo. Não é fácil ceder do seu tempo para ficar noites em claro de forma exaustiva e muitas vezes ter que no dia seguinte prosseguir com seus compromissos normalmente. Não é fácil ter que dizer 1000 vezes a mesma coisa e ainda assim sair por errado. Não é fácil chegar no final de um dia cansativo de trabalho, onde tudo deu errado, e ter que dar amor e ser paciente. Não é fácil não ter as respostas para todas as perguntas ou o remédio para curar todas as dores. Não é fácil ver o seu filho tomando decisões que você não apoia e não poder fazer nada.
Não é fácil se sentir insuficiente ou incapaz. Não é fácil abdicar de seus próprios sonhos pelos filhos. Não é fácil se desconstruir todos os dias e ainda assim, muitas vezes, não saber se está fazendo certo. Quando nos tornamos pais, sabíamos de todos os possíveis riscos, mas não tínhamos a dimensão do quanto isso seria impactante, até viver de fato todas essas experiências. Ninguém nos prometeu nada, mas ainda assim criamos muitas expectativas e com isso, muitas vezes, nos frustramos, nos cansamos e por vezes achamos que não vamos dar conta do recado. É fácil dizer que tudo vai dar certo, que é assim mesmo, que com o tempo tudo melhora, mas será mesmo que não existe nenhuma garantia que possa aliviar essa nossa carga? Sim, existe sim. Formar uma família é uma das tarefas mais desafiadoras, mas também a mais recompensadora de todas. É nela que encontramos nosso propósito maior e ganhamos forças para superar nossos limites. É na família que encontramos alento, consolo e amor real. Não podemos ignorar as dificuldades, fechar os olhos para os problemas e seguir como se tudo estivesse ótimo. Seria imprudência. Mas quando olhamos para os desafios buscando ver o lado positivo, buscando aprender maneiras de crescer, mudar e amadurecer com cada situação, nos tornamos mais resilientes, gratos e aumentamos a nossa capacidade de nos transformar em nossa melhor versão diariamente. Entender que estamos aqui para evoluir e não para sermos perfeitos nos dá o alívio que desejamos para continuar buscando a melhora contínua, sem nos sobrecarregar, mas aproveitando cada momento dessa viagem intensa e cheia de altos e baixos que é ser mãe e ser pai. Boa tarde, ouvintes da Rádio Exaltação. Márcio Galhardo para o jornal Placas de Ouro. Primeiramente, muito obrigado. Como que a frequência ao templo ajudou na sua vida? Eu acho que todos nós queremos ter equilíbrio na vida. Nós queremos nos aproximar de Deus, desenvolver a fé. E na minha opinião, o templo é o local onde nós temos essa comunhão. Nós nos aproximamos, nós sentimos a presença, a inspiração do Senhor, encontramos paz, encontramos respostas para nossas perguntas e nós temos fortalecido a esperança da vida eterna, da família eterna. Ok, muito obrigado. Olá, ouvintes da Rádio Exaltação, Márcio Galhardo com o Presidente Parrella aqui no terreno do templo. Presidente Parrella, primeiro, muito obrigado pela sua disposição e pela entrevista aqui para o jornal Placas de Ouro. Queria perguntar para você, acabou de fazer uma visita VIP ao templo, mostrando para os líderes religiosos que estão no simpósio da BYU, como foi essa visita? Foi uma experiência maravilhosa e nós pudemos mais uma vez experimentar que certamente existem diferenças doutrinárias que são significativas, mas como o próprio presidente Nelson diz, né, nós temos mais coisas em comum como filhos de Deus do que as nossas diferenças. Então foi muito interessante nós passarmos juntos por essa visitação e ver o nível de respeito, reverência que cada um deles teve pelo templo e os sentimentos que cada um deles teve e que descreveram, né, sentimentos de paz dentro do templo, sentimento de união e sentimento de comunhão com Deus. Então essa foi uma experiência como muitas outras que nós temos tido aqui nesses 3 dias de visitação VIP, que tem sido uma inspiração para quem vem, mas também uma inspiração para nós que temos conduzido essas visitações. Ok, novamente muito obrigado. Boa semana, boa conferência geral. Muito obrigado. Olá, ouvintes da Rádio Exaltação, Márcio Galhardo, diretamente aqui da visitação do Templo do Rio de Janeiro, com o presidente Costa. Presidente, qual a importância do Templo do Rio de Janeiro para a população do Rio de Janeiro e também para os membros da igreja? Bom, como a gente sabe, o Rio de Janeiro é um lugar que tem muitos monumentos, dos quais o mais conhecido é o Cristo em Braços Abertos. E lá, visitando o Corcovado, a gente conhece sobre Jesus Cristo e a imagem dele. Mas dentro desse templo aqui que está sendo dedicado, a gente conhece Jesus Cristo, a sua doutrina, as suas ordenanças. Então, para os membros da igreja, claro, que entrarão dentro do templo, eles conhecerão mais a respeito de Jesus Cristo e se aproximarão dele. Para a população em geral, além do monumento
lindíssimo que foi erigido aqui, que será dedicado, é uma lembrança de que o Evangelho de Jesus Cristo está restaurado sobre a terra, uma maneira de a população se espiritualizar ao passar por esse prédio e visitar pelo menos os seus arredores. É dessa forma que nós vemos que o templo será importante para a população, mas claro, principalmente para os membros da igreja. Ok, muito obrigado pela disponibilidade. Márcio Galhardo para o jornal Placas de Ouro. Olá, ouvinte da Rádio Exaltação. Márcio Galhardo, diretamente da capela ao lado do templo do Rio de Janeiro, com a irmã Rosana e o Helder Soares. Muito obrigado, primeiramente, pela entrevista. Obrigado. O que representa uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma capital, né, do Brasil, receber um templo? Bom, o templo é um lugar sagrado, como vocês bem sabem. Para nós é o momento supremo da nossa fé. É o lugar onde Deus habita. Nós consideramos o lugar mais sagrado que existe na terra. Então, ter um templo aqui na cidade do Rio de Janeiro é uma extensão do amor do nosso Pai Celestial a todas as pessoas. Não só os membros da igreja, mas também alguns membros que são convidados para ir desfrutar do ambiente que temos aqui ao redor. Além disso, o templo vai trazer a proximidade das ordenanças que Deus, logicamente, estendeu aos seus filhos aqui na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas não vão precisar mais viajar nem se deslocar para outros locais onde tem templos, para que eles possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem reservado para eles, participar das ordenanças, fazer convênios com o Senhor. Então, é uma bênção ímpar ter um templo numa cidade, mas especialmente aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor como símbolo, com os braços abertos, convidando todos aqueles que estão aqui, o templo se torna uma segunda testemunha desse amor, né? Na verdade, a primeira, mas ela se junta ao Cristo Redentor para demonstrar o amor de Deus. E como é para vocês, em especial, estar participando da visitação pública aqui no Templo do Rio de Janeiro? Essa é uma oportunidade maravilhosa e inesquecível. E nós dois, eu vimos com um missionário jovem, e voltar aqui na cidade do Rio de Janeiro 42 anos, basicamente, depois que nós subimos então aqui, e relembrar daqueles momentos tão especiais que nós tivemos com missionários, quando nós servimos aqui, ensinamos as pessoas do Evangelho de Cristo, ensinamos sobre a importância do templo, do desenvolvimento do templo, e agora tem um templo nessa cidade, é um sentimento de alegria maravilhoso e de agradecimento também pelo amor que o nosso Pai está com nossos filhos. E também maravilhoso de ver como o povo do Rio de Janeiro está aberto para o Evangelho de Jesus. Ao decorrer desses anos, as pessoas receberam o Evangelho, se batizaram e passaram a comprometer-se a viver o princípio do Evangelho. E agora, por causa da fidelidade deles, Deus abençoou. Então, é relembrar momentos maravilhosos. Eu trabalhei nessa área, né, na Barra do Tijuca, na Copacabana, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, tudo isso na parte da área que eu servia na época da missionária. E pensar que teríamos um tempo 42 anos depois era um sonho. E hoje isso estamos tendo uma realidade. Ok, novamente muito obrigado. Márcio Galhardo para o jornal Placas de Ouro. Termina aqui a apresentação da edição 74 do jornal Placas de Ouro, com notícias de 26 de março a 3 de abril de 2022. Uma realização da rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @Jornal Placas de Ouro. Até mais!